Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos fazer o recital Márcia Tigani, dedicado a essa querida poeta e psiquiatra paulistana que reside em São José dos Campos. É uma autora de lírica contundente, ou, como diria João Cabral de Melo Neto, uma faca só lâmina, com domínio impecável na escolha e combinação das palavras, em linhas ásperas, de imagens fortes e ritmo bem marcado. Ela desenha imagens alegóricas de nossa triste época, em que a banalidade e a violência se impõem. Márcia escreve poemas densos, alegóricos, enigmáticos, que remetem à situação trágica, né, vivida no Brasil em tempos de barbárie neofascista. Com notável apuro na escolha das palavras, na construção do ritmo, das metáforas e das imagens poéticas, ela transmuta a dor em arte, sem cair no tom confessional ou numa lírica engajada que submete a elaboração estética ao aspecto referencial. Autora de livros como Os Olhos de Cali, Márcia Tigani é uma autora que faz a diferença, que merece ser lida com atenção. Bom, gostaria de chamar o Celso de Alencar para fazer a primeira leitura, uma vez que o Antônio Mariano ainda não chegou. Bom, vou ler dois poemas. O primeiro é Logos. Ele é dedicado a Haroldo de Campos. Ou seja, a Márcia dedica a Haroldo de Campos. Azulejar o verbo. Catástica construção da cérvix ao álexo, do tálamo ao cóccix. Azulejar palavras na geometria do divino. O Logos encarnado está morto e sepultado. O Senhor do Exército pulsa no alfabeto, repulsa a cadáveres de banquete. Renasce em sílabas embaralhadas, aglutinadas e cerúlicas. Celso? Tavos. Uma viagem concreta mede-se em centelhas. Não fosse a cabeça homem do centauro, haveria um homem libertário. Égira do alfabeto, de Maomé a Medina, da Pauliceia ao galpão. Um estoque de hectares polinizados de letras. Caligrafia do quantum, radiografia do verso. Não fosse o liberal a formatar a ordem com réguas e compasso, não beberíamos Coca-Cola. Inventaríamos a contradança, a contextura na contracapa da contracorrente. É isso aí. Maravilhoso poema. O nosso amigo Antônio Mariano já está aqui. Então, por favor, Antônio. Olá, estão ouvindo? Sim. Ah, maravilha. Boa noite a todos. Cláudio, Celso, demais amigos. E boa noite à poeta homenageada, de quem eu vou ler o belíssimo Abismar-se, de Márcia Tigani. Morro todos os dias de palavras sem métrica,
guardadas em containers. Morro pelas pupilas que enxergam o que não se pode ver. Morro sem método, ora fechando os olhos, azulejando pensamentos, ou por meio de metáforas que invadem meu estômago, na pirose diária dos sentidos. Morro como um cavalo cego deitado na relva, descarrilado pelos saltos em abismos. Sucessões e álgebras afetivas. Oi, som? Tony, A minha imagem sumiu? É isso? o som interrompeu. Nossa, do nada. Estão vendo? Agora sim, Sim, Eu estou sem imagem, é isso? está sem imagem. Nossa, problemas técnicos. Você Estava quer tudo. começar de novo, Antônio? Quero, mas vocês me permitem que eu veja o que aconteceu aqui com a câmera? Claro. Um momentinho só. Deixa eu ver aqui. Um momentinho só. Câmera. Estava tudo bem. Eu vou sair e voltar, pode ser, Cláudio? Tá. Enquanto isso, Você dá seguimento aí, por favor? exato. o Celso ia ler mais um poema, né, Celso? Isso, amor líquido. Pode ser. Pode ler, Ok. Celso. Amor líquido. O amor talhado em postas, vertical e fria lâmina sobreposta ao cio. O amor na diagonal, lastro, poço na estrada, atemporal, tardio. O amor envolto em látex, álgebra ou cálculo, diátese, arredio. O amor que, liquefeito, escorre ágil, ágil e afeito, morre cedo, como um rio. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Celso. Continuando na sequência quase alfabética, eu vou ler O Olhar de Mayakovsky. Além da aldeia e da miséria, a taiga imponente é tua vértebra cubo, é teu sangue futuro, sobrevives. Além do desamparo, viver no fio da navalha, sentir tua pele estrangulada pelo peso dos casacos, sobrevives. Em meio à estepe fria, nas dissonâncias de musgos e líquens, na tundra, teu rosto, eritema, sobrevive. Para além da metrópole, em meio à província, na dor ácida do existir, entre semi-mortos, nas calçadas, insistes. Ergues a taça e teu hálito revolucionário compõe o verso à alma bolchevique. Na garganta, um só nome, Lília Brick. E essa rima de bolchevique com brick, né, ficou genial. Muito bom. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Vou chamar agora o contador Borges. Boa noite a todos. Feliz aqui nessa celebração desse dia, não é? Em homenagem à nossa poeta, Márcia Tigani. E então, olha, é um dia de leitura, não é?
de encontro, de leitura, eu não quero me furtar um pequeno comentário a partir do que disse o Cláudio Daniel, e lendo os poemas da Márcia, né? E quando leio, sempre que leio, eu verifico, não é? O Mallarmé, poeta, né? Mallarmé, diz que a poesia é a música do silêncio, né? E nas leituras, primeiro a gente antes de ler em voz alta, essa familiarização com o texto se faz em silêncio, não é? Mas essa dimensão musical da poesia, ela fica muito mais nítida, claro, né, quando nós lemos em voz alta, não é, um poema. E fiquei imaginando com o cuidado que a Márcia tem na escolha, não é, como disse o Cláudio na introdução, das palavras, não é? A leitura teria que valorizar justamente os significantes, não é? Que ela encontra e nos seus textos, não é? E como dizia, né, o Saussure, né, o significante é a imagem acústica, né? Então, a valorização da música, da poesia na leitura, não é? Então, como a gente vê isso claramente, né, na poesia da Márcia, né, esse requinte que ela tem, não é, na escolha das palavras, não é, para valorizar justamente a sonoridade das palavras, a música das palavras. Não é? Então, eu vou ler dois poemas, o poema Trama e o poema Estio. Pode ler. Todo dia a morte visita-me. Veste túnica tingida em azul, turmalina verde ou lápis lazuli. É o disfarce dessa história. Todo dia ao meio-dia, simétricas ondas de angústia, ondular rítmico do mar, numa tarde de outono. Agarra-me do peito a traqueia, todo dia ao meio-dia, o torno engenho das águas, o jardim de tílias lilazes. Um facsímile sobre a mesa. Relógio de pêndulo sentencia, todo dia ao meio-dia, face anímica, pereidolias. Nas nuvens vejo machados, drágeas de chumbo, cordas, um estilete na garganta, todo dia ao meio-dia. Todo dia a morte visita-me. Escondo estilhaços, cinetoses, em pensamentos descarrilados. Invade-me de novo o demônio ao meio-dia. Maravilhosa leitura, viu? Muito obrigada. Excelente. Estio. Abrem-se em pétalas o dia, corola rósea, olhos de turmalina. A morte sempre espreita, como o tigre que ronda pelos pátios ermos. Suores correm-me em gotas, mãos, testa, seios. Nas festas alguma luz. Tempo verte sangue em sinuosas entranhas. A pele reflete brilho ceráceo, sem eco, sem cor. No labirinto dos vincos, um dia a mais ou a menos. Cérebros, sinos, precórdio, interligados pela dor. No trajeto dos nervos, vasos comunicantes dizem sobre o sal das coisas, sobre o cal das coisas. Nos porões dos acúmulos guardam-se histórias de chumbo. Nuvens pesadas, plúmbeas, despejam suas águas mornas. Folhas secas, argentafins,
caem mansas, mansas, conformadas, sobre a grama úmida do geron do jardim. Silenciosas e opacas, silenciosas e rasgadas, folhas sem serventias que ainda desejam. Obrigado. Obrigada, contador. Contador, bela leitura. Seguindo na sequência quase alfabética, Antônio Mariano, por favor. Olá. Olha, eu estou observando que o Emit, ele está inibindo a minha câmera o tempo todo. Eu estou precisando estar clicando o tempo todo, porque eu ativo a câmera e ele inibe a câmera. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pronto, eu vou ler o poema em todo caso. Pelo menos o áudio está saindo, né? Vamos sim. lá. Vamos lá. Um momento só. Abismar-se. Morro todos os dias de palavras sem métrica guardadas em containers. Morro pelas pupilas que enxergam o que não se pode ver. Morro sem método, ora fechando olhos, azulejando pensamentos, ou por meio de metáforas que invadem meu estômago, na pirose diária dos sentidos. Morro como um cavalo cego, deitado na relva, descarrilado pelos saltos em abismos. Sucessões e álgebras afetivas que não compreendo são minhas mortes diárias. Um mundo sem poesia no submundo de filamentos soltos e desengonçados. Morro todas as noites nas minhas ilhas inventadas, sob hibiscos imaginários. Recomponha-se, diz meu caule indeciso, mas minhas raízes suportam? Morro todos os dias de ausências, zinabre que a corroerem minha nudez. Na pérgola dos meus sonhos, boca ensimesmada, abre-se devagar a geometria. Já não persigo enigmas, nem anátemas, nem exantemas. Morro de palavras engasgadas. Maravilha. Obrigada. Maravilhoso poema. Muito, muito bom. Dulcideia, por favor. Olá, olá. Eu vou ler o poema Tatame, de Márcia Tigani. Chuva de primavera encharca a terra seca, de onde passos curtos tentam fugir das águas. Olhos fechados imaginam folhas de seda e tafetá farfalhantes a cobrir corpos nus. Vermelho, verde adamascado, pés descalços, branca sensação de base sobre pele, negro contorno soslaio do olhar. Lábios são pétalas rubras, deito-me sobre lamparinas, e nesse lugar de iluminação, meu corpo adormece. Árvores balançam seus galhos ao som do vento gelado. Minha alma flutua no espaço, bambus rolam sobre omoplatas. Pés tocam a palha de arroz. Estou leve como mariposa, em seu voo pelas lanternas. Dojo tem sua hora, não agora. Ventanas misteriosas abrem-se no tapa-olho das gueixas. Enigma
insolúvel. Obrigada, Márcia. Eu que te agradeço, linda a leitura. Obrigada. Rimas fortes. Esse livro da Márcia é muito consistente, né? Muito forte, muito belo. Delson Nages, por favor. Boa noite. Me ouvem? Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial à nossa poeta Márcia Tigani. Necrológico. Morreram os homens de bens e mulheres castas de véu, com suas unhas pontiagudas. Morreram bispos e arcebispos, pastores de ovelhas e lobos, enterrados todos sem necrópsia. Uns escórias, outros escombros, diluídos em soda cáustica. Alguns jornalistas de ocasião, uns ratos, outros rábulas, todos contadores de vantagens. Fanfarrões, radialistas de redes recordes, ásperos reptilianos. Morreram os donos de cartórios, atrás de suas mesas de aço, prostrados, protestados. Morreram ainda os capachos, submissos, subordinados, subornados. Escorreram todos pelo grande ralo da praça central, como água encardida. Obrigada. Obrigada, Delson. Forte poema. A Márcia tem uma pegada mayakovskiana. E Yolanda Costa, por favor. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Márcia. Que poesia, hein? Obrigada, querida. Obrigada. Dissonâncias. Ocorre-me que não sou dócil. Nunca saboreei cerejas. Minhas ideias assimétricas não agradam a horda. Vivo no âmago do timo, na corola de algum cravo, na contramão das coisas. Estou muda, enforcada pelo alarido da coruja. A confraria dos alienados é garganta que nos engole. Há diagonais e diástoles. Sigo semi-morta nessa trama. Finjo, pois sou poeta, mas indago. Há gente no mundo? Escrevo memórias de chumbo, antevejo dissonâncias. Penso, como suportar a alcalose, o surto, a cetose, um trem descarrilado. As anáforas e as anagramas. Estou farta das aparências. Do calcanhar ao crânio, das apófises ao fêmur, tudo é sorriso engelhado, tudo é amor póstumo. Cansei-me de semideuses. Legal, muito obrigada, viu, Yolanda? Adorei. Diálogo com Álvaro de Campos. Agora, por favor, Isa Corgozinho. Márcia, querida, receba meu afetuoso abraço aqui de Jampa. Ai, muito obrigada, viu? Um abraço. Eu vou ler Tempo, Brasil 2018 a 22. Este é tempo de partido, de homens partidos. Carlos Drummond, Nosso Tempo. Há uma réstia de sol colorindo o chão, pacto de silêncio, de sentinelas, de pó e carvão. Há um átomo diverso que conduz à horda, uma poeira de astúcia, tijolo e muralha a calar heróis. Tempo reverso ao solo, contrário ao caule, à flor vermelha que insiste em nascer no asfalto, em vão.
Há um falso Messias que invade as frestas, ironia de subterrâneos, como pedra vulcânica que excreta mísseis. Mundo séptico, retilíneo, mesolítico. Mundo vasto como pedra, a esmigalhar o amor. Tempo imerso em ruídos, as bocas caladas. No asseio, a brancura de um Cristo redemptores a salvar homens de bem. Tempo de homens que partem, de desejos que se vão, como navios e cigarras, para onde morrem ideias, onde adormecem utopias. É isso, Obrigada, belíssimo. Isa. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, Isabel. A leitura de um poema em voz alta é uma forma de crítica literária. É Porque verdade, na leitura, nós é verdade. percebemos É uma intenções reinterpretação, sonoras, né, mestre? tensões sonoras, imagéticas, logopaicas, dramáticas, né, inclusive. E quando fazemos um recital como esse, né, com 20 poetas, né, lendo Márcia Tigani, cada um com a sua própria dicção, é interessante como que nós temos, né, todas essas leituras que se completam, né, todas essas formas de crítica literária que se completam. Isadora Salazar, por favor. Boa noite a todos, uma honra estar aqui. Márcia, sabes do meu apreço pela tua poesia linda. Vou ler Gerion, e Gerion, ele dialoga, ele está dentro do meu livro, né, do meu romance mais recente, do Caveira na Mala. Eu trouxe para um diálogo, então eu tenho um apreço enorme por esse poema. Gerion. Rasteja pela terra a hidra fria, simétrica imagem em cobalto que assombra o vento, coagula o sangue, congela o espaço entre coração e magma. Porosa, a serpente envolve a matéria impassível, como o lençol freático a espantar o viço, elíptica forma de moldar pedra bruta. Tenho também a Solilóquio para ler. Não sei se eu leio agora, se a gente deixa para ler depois. Por favor. Sim? Sim. Quando eu chamar um poeta, se esse poeta escolheu 2 poemas, leia os 2 poemas, por favor. Tá bem. Solilóquio. Ela se aproxima, a ninfa, a pequena morte, como grua cinza, carne trêmula, dissonante, ressoa leve, fluxo de rio veloz arredio, do hálux à pele, do córtex ao sangue, melancolia, mionclonia, uma moenda gira, cérebro ânfora, voz descarrilada, e musita, rasgo, recha de luz, suspensa por roldanas. Obrigada, Isa. Obrigada. Obrigada. Isadora, muito bom. Lembrando que Gerion é aquele personagem da mitologia grega que aparece, né, no inferno de Dante com uma forma monstruosa, né, de um ser híbrido. Por favor, Jorge Amâncio. Boa noite a todas e a todos. Eu vou ler o poema chamado Trem das Três. Virgem Maria, que foi isto, maquinista? Manuel Bandeira. Um trem, 2 trilhos. 3 homens, treme vagão. 3 horas, trinados de ave. Trinca de ás, tarde triste na estação. Transpira intépito o maquinista. Trac, 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 trac.
Ferro em trilho, corre a trama, correm os trâmites. Trac, 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 trac. Primeira parada, Tristão à espera, Isolda desce, tragédia. 2 trilhos, 3 homens trancados. Tralha que sobe, tocânter, trabécula, malas, meninos, e sobe, desce. Trago cachimbo, apito, apito. E trac, 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 trac. Trabuco, procura traíra, no S, na curva do S, tráfico, trambique, tração nas encostas, freio, tramóia, um tranco, e trac, 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 tráfego, trino, ponte, janela, de novo estação. 3 homens, 3:30, um traque, uma trave, trecho em declive, travessão, trapaça, e atravessa vagão, e traque, 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 no trevo, a tríade, traição, unguento sem trema, tremossos, 3 tigres, cortam traqueia do maquinista, pescoço esgorjado e traque, 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 segue o trem deslocado a trombicar-se da estação. E traque, 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 traque. Obrigada, adorei. Pareceu Legal, legal. super trava-língua, achei um desafio, muito bom. Obrigado você. Todas as leituras estão sendo ótimas, mas o Jorge brilhou, né? Bem, Jorge, excelente leitura. Obrigado. Por favor, Liana. Ótimo. Liana Tim. Foi difícil estar aqui, mas consegui, enfim. Fiz uma confusão, né, Márcia? Sim. Mas estamos aqui para te homenagear. Muito obrigada pela presença de todos. Eu escolhi tango. Na maré cheia, águas verdes trazidas à praia enroscam-se como polvos imaginários, abraçam nossos pés com seus tentáculos. Somos 2 estranhos à frente do verbo amar, que não se define nunca. O amor está em ruínas? O amor é mar? É morte o amor que se põe a amar? O amor tem mãos frias, o amor é Requiem, elegia do amor, o amor em blues. Filete de cristal, pedaço de concha, casca de coral, filigrana. Eu não sei falar de amor, eu que suponho amar, sinto agora nos dedos do pé a areia áspera, rascante argila que sepulta amor. Quem ressuscita o amor? Os que vieram guerras, íntimas e intransferíveis pelos desertos do mundo. Amor, guelra de peixe por onde circula o ar. As gueixas submissas desnudam-se ao amor. O amor que per si insiste em ser poema, pois poetas, esses loucos, em cuja mente em branco se colore a palavra amor, inventaram o verbo amar. Como um fóssil numa pedra, destino milenário inscrito em sânscrito, odisseia, novela, drama. O amor pelos tempos das pestes, do cólera, da Inquisição, do tablado de Shakespeare ao teatro do absurdo. O amor de Bizet, o amor de Carmen, das Carmesitas. O amor proibido dos padres, o amor interdito de Agnes, dos balcões de Verona, ao amor livre de Woodstock. Amor não se conjuga. O amor é um tango, onde está, se não ali, sobre areia, declarado, até que uma onda o apague. Nossa, Liana, você leu maravilhosamente bem. Muito obrigada, viu? Obrigada. Uma coisa que eu percebo ouvindo vocês é o aspecto dramático até de alguns poemas da Márcia. Eu acho que ela poderia pensar em escrever, né, um monólogo para teatro. Já pensei. Tente. Cabedal, né? Tente.
Maria Lima, por favor. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite. Feliz de estar aqui te homenageando, uma grande poeta. O poema que eu vou ler chama-se Árpia. Aos povos originários da Amazônia e Anomamis em desnutrição no governo Bolsonaro de 2020. Noite escura. O Iraçu se esconde sob som das águas, no pau rosa mais alto. Silêncio da selva, silvo de macacos. Há um alerta, um código. O Iruetê acorda. Sobrevoa altiplanos sobre círculo vermelho. O circo mortuário, de ossos em desalinho. Peles enrugadas acenam, no rosto alguma tinta tingidos a genipapo. Cutucurim tem fome sobre raios de sol à beira das nascentes, mas não come o sagrado. O segredo, a transgressão, o degredo não pertencem ao ciclo da vida. Morte, mausoléu de homens, berços de curumins, destino traçado a bala. Canta os iruaçus, árpias em pesado voo, afastam-se da tumba clareira, afastam-se da morte certeira. O que sobrevive é chumbo. Obrigada, Maria. Comentei agora Obrigada. né, que a leitura de um poema em voz alta é uma forma de crítica literária. E me ocorreu agora que quando um poeta escolhe um poema para ler de outro autor, ele não está fazendo apenas uma crítica do poema do outro, mas também está revelando um pouco da sua própria poética. Ou seja, nós escolhemos aqueles poemas que têm a ver com a nossa poética. E isso ficou muito nítido, né, na escolha da Maria Lima. Verdade. Foi bem tendencioso mesmo. Sim, todos nós. Obrigada. Agora, Obrigada. diretamente de Diamantina, Marli Frois, por favor. Boa noite a todos e a todas. A Márcia Tigani, o meu abraço. Obrigada, minha querida, obrigada. Queria dizer que é uma honra dizer o seu poema. Para mim, você é uma das grandes referências de poeta. Toda vez que eu te leio, né, eu fico muito pensando assim, eu gostaria de ter escrito esse poema. E são todos que eu gostaria de ter escrito, né? Você é Eu muito gentil. concordo com o Cláudio, nessa questão do diálogo com a arte cênica, né, de pensar num texto para o teatro. Eu acho justamente porque a sua poesia convoca muito o corpo, né? Então é a poesia que quer o corpo da gente. Sim. E eu acho que é justamente isso que faz com que eu sinta muito seduzida por sua poética, e quero muito te agradecer por isso, né? Por sua poesia, pela sua contribuição poética. Eu que te agradeço, viu, por ter indicado o meu nome e por estar aqui, viu? Muito obrigada. Uma honra. As poetas mulheres, né? Vamos aí nos fortalecendo, né? E é uma poesia potente que merecia, sim, e merece sempre essas homenagens. Então, vou dizer aqui Perseidas. Sou estrangeira em minha própria terra. Estrelas cadentes sobre os meus cabelos, poeira cósmica a luzir em minhas órbitas. Sou a estranha deitada sobre a pedra gris, contemplo o reverso da ideia do existir. Um sonho acordado é um déjà vu crivado de imagens ígneas e obscuras. Meu corpo sobre pedra, fósseis sobre minha pele. Existo como islamita, sou rocha bruta e paleta de cromo.
Se por mero acaso ou telepatia pura quisesses entender a ionosfera ou a constelação de Aquário, verias um opérculo luzidio na vereda do meu decote. O calcário, a tintura de ópio, o lêmure voador são partes do meu eu. Se Mefístofeles falasse em Yiddish, o estridor de sua voz mataria pomos, flores, buscaria em mim a islamita, arrancaria meus rizomas sem anestesia. Na olaria do ódio não há estrelas cadentes. Márcia Tigani. Maravilha, querida. Obrigada, viu? Muito bela leitura, Marli. Muito bela. Parabéns. E agora, diretamente de Campo Grande, Maria Marta Nardi. Nardi, Cláudio. Nardi. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui, né, homenageando nossa querida amiga poeta Márcia Tigani, e já concordando com o Cláudio, obrigada, Marcinha, pela emoção desse poema, e também pedindo desculpas pela disfonia e rouquidão aqui persistentes. Haverá falhas. Vamos lá. Vou ler Hermenêutica da Morte. Meia-idade. Cartilagens rangem. Canal da medula comprime o ciático. Por dentro oco, nacos do existir. Poetas ainda escrevem poemas de amor. Ar rarefeito de espinéia, pé de guelras, vento, ungüentos, aspirinas. A idade recontada pelo tanto de grágeas e escalda-pés. Tempo de gerânios na olaria celestial. Como se chama mesmo aquele espaço envidraçado de onde se vê cataventos coloridos? Alpendre? Água furtada? Água morta? Presságio. Acende-se a girândola. Reza-se uma missa em sufrágio da alma dele, o semi-morto, dele, o semitonal. Ele, logo mineral, cujo passamento resume-se a um epitáfio. Aqui jaz um poeta, o homem oceânico, o homem pagão, eco das angústias, da paixão furta-cor. Homem, pedra e faca, de cujo gume se faz verbo, descansa sobre tule. Nunca em minha vida morri, portanto, não imagino o momento aguaceiro, o momento póstumo, o último olhar para o teto. Passaredo em alarido, cravos vermelhos, alguém chorando por mim. Marta, muito obrigada, viu? Apesar da sua dificuldade, você se esforçando tanto para ler um poema longo assim, agradeço demais, viu? Maravilhoso. Muito obrigada, Marcinha. Eu que agradeço o seu pela esforço, emoção. querida. Beijo. Beijo. A leitura da Marta foi bem interessante. Mas a gente vai Ela pensar alguma coisa. evidenciou, né, a precisão semântica, né, do poema da Márcia Tigani. Como cada palavra do poema é necessária, nada sobrando, nada faltando. Delson, seu áudio está ligado. Delson, por favor. Então, como eu estava dizendo, a leitura da Marta evidenciou, né, como que na poesia da Márcia Tigani
cada palavra é necessária, não tem nada sobrando, nada faltando, né? Uma precisão semântica absoluta, né? Bem, vamos agora para Brasília com a Nara Fontes. Por favor. Boa noite. Nossa, emocionada aqui ouvindo esses poemas lindos da Márcia e leituras tão incríveis, nossa, acho que eu ficaria aqui mais uma rodada, viu, Cláudio? Não precisava nem me chamar. Eu vou falar o poema Inscrito em Ossos, da Márcia Tigani. Levaram-lhe os olhos. O áudio, Nara. Você está sem áudio. Está sem áudio. Pena. Continua sem áudio. Eu vou chamar o Sidney enquanto você tenta arrumar o teu áudio, tudo bem? O áudio é embaixo da página à esquerda. Isso. Onde está escrito mute. Pode estar. Então, tá normal para mim. Voltou. Não, agora voltou. Pode ler, Nara. Voltou? Voltou. Voltou. Então, vou aproveitar rapidinho aqui. Inscrito em ossos. Levaram-lhe os olhos como se arrancam raízes. Mataram-lhes os filhos como se amassam frutos. Silenciaram suas bocas como sepultam-se vivos. Calaram sua alma ao interditar-lhes a arte. Ruas e becos são sobras do que se pretendeu chama. Quebraram-lhe ossos como se derrubam árvores. Restou-lhes a história, guardada em vãos nas pedras, inscrita nos vãos das memórias. Restaram mulheres de preto eterno, las passionárias no concreto das ruas. No passarão, dizem elas, no translúcido das tardes. Eles, no entanto, passam, sempre passam com suas botas de ferro. Passam como epidemias, levadas por algum vento rubro na avenida coberta de sangue. Márcia Tigani. Obrigada, Nara, muito obrigada, viu? Forte leitura. Eu agradeço, Márcia. Sidney, por favor. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui a ouvir e ler Márcia Tigani. Cestília. Ser pedra nua, sexangular, como sílex insólito, e eterno como Petra solitária, da carnadura ao prumo. Pedra, sem desejar sila, e sendo pétrea, a rocha sedimentar, ser pura e sextavada, rija como rocha ígnea e translúcida, ser pedra em formação, silente na areia, sinuosa no interior, onde pulsam magmas e transcorrem fluidos no aguaceiro oculto, efêmera solista, sem vértice ou cromo, arquétipo da bruxa, mulher alada que flutua em sonhos e esquece de seu destino, ser pedra. Provar o ácido, agitar a crina imaginária do cavalo selvagem, sem rumo, sem essência, indomável, no ar, que absorve
como sentinela de vento. Rebelar-se do destino pedra, quando o que se quer é ser rio, é ser sexo. Misteriosa partitura indecifrável, seca, como abismos de silício. Saúde e sucesso sempre, minha amiga. Muito obrigada, Sidney. Que linda leitura, viu? Obrigada. Muito bela mesmo. E para finalizarmos, né, com um grande finale, por favor, Silvia Pereira. Silvia? Desculpem, agora todos me ouvem? Sim. Falar da Márcia agora é ser redundante, né? Já que todos falaram, ela merece toda a homenagem. E eu, como mulher professora, escolhi um. Todos são muito difíceis de leitura, mas eu escolhi um primeiro. Eu lerei Urbi et Orbi e lerei Tule Chinês. Esse primeiro, Márcia, aliás, como todos, né? Parabéns. É até difícil, né, de falar mais sobre Márcia Tigani. Parabéns, Márcia. Muito obrigada. Então, primeiro, Urbi et Orbi, a cidade e ao mundo. Abjetos líderes, orem pelo pomo de Adão, pela nudez de Eva, pelo sexo de Eva, pela era, pelo lúbrico das eras, na devassidão da terra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Perjurem celibatários, blasfemem sacrários, abjurem santos, sacrossantos lúgubres, lúbricos poderes, pátrios poderes, Patris et Filii, no ano do Senhor. Narco prelado, luzidio, narco-delírios de altar. Evangelizem em nascos os alienados lupanares, pregos cravejados das misérias do mundo. Luzes penetram rosáceas de catedrais góticas. O som das trombetas anunciam Cristo está morto. Vivate Cristo! Teus olhos libertinos são olhos de lince, na secura lacunar das planícies, na lufada ambígua do vento alísio, onde toda nudez será excitada. Ave Maria, gratia plena. O Senhor esteja convosco. O Verbo se fez carne, a carne é voraz, anseia a rutilante flor invaginada de Eva, a origem de todo o caos, chamado mundo, omnia in Cristo. Tule Chinês. O azul do Yangtze, província de Zhejiang, reflete dois pares de olhos úmidos, duas safiras negras perdidas na pele flavescente. As pontas do vestido em chifão solferino tocam as águas geladas da imensidão azul. Silêncio de selva, assovio de pássaros. Farfalham camadas de musseline de suas asas. Fios de urdume, trançados em torno do colo, demarcam o limite final. Moinhos às margens giram vagarosamente suas pás imperturbáveis. O tempo das sedas se foi. O tempo das organzas se foi. Dissiparam-se as chuvas, canoas sonolentas assistem ao cenário inertes. Tudo é silêncio e noite, às margens do Yangtze. Márcia, obrigada, parabéns. Eu que te agradeço, Silvia. Linda leitura, viu? Obrigada. Excelente leitura, Silvia. Muito obrigada.
E assim chegamos ao final, né, do nosso encontro, que mostrou essa diversidade, nessa riqueza de temas, de timbres, né, de recursos estéticos, né, utilizados por Márcia Tigani. Essa poesia plural, né, que se aproxima algumas vezes de uma poesia dramática, que ficou bem nítido em algumas leituras. Então é isso, meus caros. Eu gostaria de falar um pouquinho, Claro, de por pedir, favor. né? Deixa eu abrir aqui o vídeo. Eu queria agradecer demais, né? Primeiramente ao Cláudio, que como o nosso querido Jorge Amâncio diz, a minha poesia é AC e DC, né? E o Cláudio me auxiliou demais. Desde 2016 eu estou nas oficinas do Cláudio, e eu acho que tudo que eu escrevo eu devo muito ao Cláudio, né? E devo também aos colegas, porque todos têm o seu estilo, e eu aprendo muito com todos, mesmo quando não levo poesia para as oficinas, né? Eu estou aprendendo com vocês, sabe? Então, eu quero agradecer demais a todos, todos mesmo, que despenderam um pouquinho de tempo, um pouco de tempo hoje, para ler os meus poemas, viu? Todos valorizaram a minha poética, né? E eu só posso agradecer mesmo, agradecer demais o Cláudio e os colegas, viu? Muito obrigada por todo esse carinho de vocês aqui comigo. Eu estou doida para ir para a próxima, que vai ser do Celso. Tá bom, Celso? Tá bem. Muito obrigada, gente. Parabéns, Márcia. Obrigada. Muito bela a sua poesia, muito bela mesmo, viu? Obrigada, gente. Vocês são ótimos, viu? Foi lindo. Parabéns, Márcia. Obrigada pelo esforço de todos. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Márcia. Boa noite. Parabéns. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns a todos também. Obrigada, Cláudio. Abração, Um abraço a todos. Abraço. Celso de Alencar. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.